Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje teremos Karina Oliani e Carlos Morey. Aproveitando que o Everest está sendo discutido na sociedade por conta de um congestionamento próximo do topo, eu recupero um papo sensacional que bati com dois montanhistas queridos lá em 2014. Talvez ajude você a compreender o que é que faz um louco ir para lá. Este programa foi um Café Brasil lançado em 2014, antes da criação do Leadercast. De lá para cá, a Karina subiu o Everest mais uma vez e se transformou numa sensação do cenário de aventura, com seus documentários sensacionais. E o Morey continua viajando pelo mundo, agora casado e trabalhando em outros empreendimentos, mas sempre inquieto. Muito bem, eu tenho aqui hoje diante de mim duas pessoas especiais. Aliás, nós três temos algo que nos une, né? E esse algo que nos une é um negócio muito especial, que é simplesmente a maior montanha do mundo, o meu Everest, né? O nosso Everest. Quem me ouve no Café Brasil aí há tantos anos já sabe da minha história, sabe que essa foi uma viagem que foi um divisor de águas na minha vida. Muito do que eu fiz depois que eu voltei do Everest foi impactado por aquela capacidade que eu tive de realizar uma coisa que era praticamente impossível para alguém nas condições que eu tinha na época. E eu tenho tratado do Brasil de uma forma bastante específica nos últimos meses, né? Tenho falado bastante de capacidade de fazer acontecer, da necessidade de mudar o Brasil. Tenho trazido alguns convidados aqui e me lembrei de duas pessoas. O Morey, Carlos Morey, que eu conheço desde o ano 2000, que na verdade é um dos responsáveis por eu ter feito a minha viagem ao meu Everest, e a gente acabou construindo um laço de amizade que perdura até hoje. Na hora de eu pensar nisso, imediatamente veio o Morey à minha cabeça, né? E a convidada, né, é a Karina Oliani, que simplesmente acaba de retornar do Everest. Quanto tempo faz, Karina? Foi em maio, dia 17 de maio. 17 de maio, então tá fresquinho, né? Não deu um ano ainda, né? Acabou de voltar do Everest e a Karina chegou no topo do Everest. Então vamos lá. Vocês têm aqui hoje ouvindo Luciano Pires com 5.700 metros de altura, Carlos Morey com 8.400 e Karina Oliani com 8.848 ou 850 se tiver neve. Muito bem. Três malucos. Os clássicos, 8.848. Exatamente. Os mais modernos, avançados, 8.850. Isso aí. Três malucos que foram para a montanha mais alta do mundo, cada um pela sua vontade, pelo seu desejo, né? Então nós vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre essa coisa dos sonhos impossíveis, dessa loucura de colocar a vida em risco, etc e tal. E o pano de fundo é exatamente essa coisa da capacidade de sair para fazer acontecer alguma coisa, né? Então, vamos às apresentações de praxe. Primeiro, eu vou deixar a dama para o final, porque ela chegou mais alta, tá certo? Primeiro, Carlos Morey. Quem é Carlos Morey? Idade? Onde é que você trabalha? Qual é a sua, Morey? Bem, Carlos Morey, 48 anos, formado em Ciência da Computação na Unicamp, há 25 anos e 2 dias na HP, como analista, consultor da área de serviços e mais recentemente como gerente de alianças, que basicamente a ideia é alavancar com as parcerias Microsoft e SAP o que a HP consegue capitalizar com essas grandes empresas. E nas horas vagas se enfia nos buracos mais fundos e nos picos mais altos do mundo, é isso? Graças a Deus, porque a gente procura um balanceamento entre a vida profissional e a pessoal. Legal. Então, quanto mais a gente desenvolve as nossas aspirações, nossos hobbies, mais eu acredito que mais prazer a gente tem até pro trabalho. Sem dúvida. Eu também tenho um conjunto de palestras que eu tento vincular o que eu faço na HP, que é projetos, que lida com riscos, com planejamento, com o que a gente encontra também, por exemplo, numa montanha, né? As dificuldades, como é que a gente trabalha com ela, como a gente trabalha em time, como a gente exerce a liderança, para que como no trabalho ou no hobby, a gente atinja os nossos objetivos. Qual foi a sua última loucura, por favor?
A minha última loucura foi no ano passado, foi fazer uma trilha ao sul da Patagônia, onde o continente americano acaba. Dientes de Navarino? E Dentes de Navarino, foram os dois. Um chama Cabo Froward, que é o ponto ainda no continente americano, onde temos o Pacífico e o Atlântico, divisão onde em 1521 o Fernando de Magalhães encontrou o Oceano Pacífico. Pois é. E depois eu voei para Navarino, que é uma ilha no Chile, e lá eu fiz uma trilha que chama Dientes de Navarino, 4 ou 5 dias, um lugar também bastante especial. Qual é a próxima loucura? A minha próxima loucura, eu estou indo para o Equador, então estou pensando em dar umas visitadas em alguns vulcões, como Chimborazo, Cotopaxi, agora no Carnaval. Legal. Eu vou soltar os blocos na rua, na montanha, num vulcão. Legal, muito bom. Segundo um livro antigo que eu estudei lá na 6ª, 7ª série, dizia que o Chimborazo era a maior montanha da Terra. Porque em relação, por estar próximo do Equador, em relação ao centro da Terra, ele conseguia ser mais alto do que o Everest. Tirando um raio do centro da Terra até a ponta dele, ele é mais alto que o Everest. É legal. Vou levar minha trena, não sei se isso é verdade. Legal. Karina Oliani. E aí, Karina, conta a história. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, né, estar te conhecendo, porque eu só ouço em todos os cantos que eu vou, Luciane, a palestra dele é demais, o livro dele é incrível, então muito legal estar aqui pessoalmente conversando com você. E, nossa, o Everest é um sonho antigo, a primeira vez que eu fui para o Nepal foi em 2009, né, com a Dani Monteiro, uma amiga minha, ela fazia extremos no Multishow e a gente foi juntas até o acampamento base, numa trilha lá que durou 10 dias, que viraram vários documentários para o Multishow. Em 2010 eu tinha me formado médica, com a primeira médica aqui da América Latina com uma especialidade um pouquinho diferente. Que até então no Brasil o papel servia para rascunho, porque ninguém conhecia, né? Pouca gente ainda conhece, chama Wilderness Medicine, que é medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Legal. E dentro de medicina de áreas remotas, eu me subespecializei em medicina de altitude, que é a medicina da alta montanha. Legal. Então, em 2010, eu fui convidada por uma equipe de escaladores americanos. Eles me conheceram enquanto eu estava lá nos Estados Unidos estudando, para ser a médica deles. E eu fiquei 4 meses no acampamento base. Uau. Morando lá fiquei muito mais tempo no Nepal, só que depois surgiu um outro trabalho para ir fazer no Tibete. Eu ainda fui para o Tibete, fiquei mais um mês lá. E esses 4 meses olhando para aquela montanha todos os dias e vendo todo mundo fazer o que eu adoro, né? Que é se aventurar, escalar. E eu só ali, tratando diarreia, problema ocular, pneumonia, uma gripe aqui, uma tosse ali, uma hemorroida, que eu falei, não, pera aí, um dia eu vou voltar e eu vou subir. E esse dia demorou 3 anos, porque vocês sabem, não é nada fácil a gente conseguir realizar um sonho desse porte, né? Mas agora eu tô aqui para conversar e comemorar com vocês. Legal, que ótimo. Você trabalha hoje fazendo o que, especificamente? Eu sou médica. Você é médica, onde é que tem essa especialidade que você faz aqui na cidade de São Paulo? Remotas. Olha, é engraçado, mas lá New Orleans virou uma área remota quando Katrina veio. Legal. É isso aí. Por quê? Porque, por definição, quando você não tem os recursos, os hospitais, os médicos, os exames, as medicações, você já está trabalhando com a definição de Wilderness Medicine, que é a mesma da Marinha Americana. É Adapt, Improvise e Overcome. É você que está treinando os médicos cubanos, então, que estão chegando aqui? Não. Estão mandando os caras para o fim do mundo, né? Deve ser por aí a coisa, né? Não, mas eu acho assim, situações como alagamentos, desabamento de encostas, devem ser situações... Sim, Carlos, não só isso, por exemplo, trabalho de plataforma, e o Brasil com esse litoral super extenso, com deserto, com selva, a gente tem, assim, a gente é o país para você fazer essa nova especialidade médica, que agora, como presidente da ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, a gente está finalmente trazendo para o país. Pô, que legal, tá abrindo um campo novíssimo aí, né? E que tá com tudo, né? Porque acho que nunca se falou tanto de esporte de aventura como se fala hoje no Brasil. E eu não sei se tem outro lugar no mundo com tanta multiplicidade de opções para você fazer esporte de aventura como tem o Brasil. E aqui não é nada ainda, né? É pouquinha gente que faz, a gente não conhece, não tem estrutura. O pessoal brincou comigo, eu ia fazer lá o Monte Roraima.
E os caras me disseram, falaram, prepare-se aqui, porque quando você for para Roraima, você está mais longe do que no Everest. Porque lá você tem todo o recurso. A hora que você entrar para Roraima, 3 dias de caminhada, não tem o que fazer. Não tem helicóptero para buscar, não tem como recorrer, não tem o que fazer. Quer dizer, a coisa remota mesmo, né? Mas muito legal. Qual é a próxima? Aliás, qual foi a última loucura? Foi o Everest? Não, eu acho que a última loucura foi esse final de semana. O que foi? Tentar fazer uma mudança em um final de semana. Isso foi loucura, viu? Você contratou algum Sherpa para te ajudar? Tivesse não. faria. Eu fui sozinha e eu moro no 21º, então foi complicado. Não tem problema acabar a luz, não tem problema, você vai pela escada na boa, né? Qual é a próxima loucura? A próxima loucura, em maio eu tô indo pro Alasca. Vai pro Alasca? Pro Denali. Uhum. Vai fazer o Denali. Se Deus quiser. Bom, para quem não sabe, Denali é um dos 7 picos. Existem em cada continente tem seu pico mais alto, né? E os alpinistas que estão pelo mundo afora aí tem como existe um desafio básico dos alpinistas que são os 7 cumes, que é subir o pico mais alto de cada continente, né? Algumas pessoas já fizeram isso, outras estão próximas de fazer. O Morey já fez quantos? 6 dos 7. Qual falta? O Everest. Ah, é verdade. Eu cheguei a 8. Isso, não vamos contar aqui agora, é verdade. Então, o Morey, para fazer os 7 picos mais altos do mundo, só falta o Everest. A Karina tá na trilha. Mas não é o teu objetivo, não, né? Olha, eu tô fazendo, mas é quase um hobby. Eu comecei em 2009, tô fazendo quando dá ali, quando surge a oportunidade. Qual que você já fez? Eu já fiz o Elbrus, o mais alto ali da Europa. Isso. O Kilimanjaro. África. O Aconcagua. Aqui, América do Sul. O Everest. Ásia. Agora o plano é que dê pra fazer em maio o Denali. Tá, na América do Norte. Isso, e aí vai faltar o Vinson e Carson. É na Antártida. Uma viagem bonita. Mais longe. E você já fez, o McKinley ou o Denali e o da Antártica são montanhas lindíssimas. Legal. Lindíssimas. Vai guardar Você várias. precisa me dar dicas, né? Vamos trocar as ideias aqui. Eu acho que é isso que é gostoso até desse hobby montanhismo. Não é uma competição, é uma troca de experiências, porque o objetivo é encontrar dentro da gente a pessoa que é capaz daquele desafio. Não existe uma competição nós contra as montanhas. Esse é um tema legal que eu quero destrinchar um pouquinho aqui, porque é muito difícil as pessoas entenderem o que leva um maluco ou uma louca a arriscar a vida, etc e tal, para subir uma montanha, porque é uma coisa absolutamente inútil, né? Não tem utilidade nenhuma subir uma montanha e voltar para baixo, é inútil. Para que fazer isso? As pessoas não conseguem entender. Eu, na abertura do meu livro, Meu Everest, eu tenho um texto ali que foi dito por uma pessoa que estava lá fazendo a trilha e que a gente acabou cruzando com ela várias vezes, uma uruguaia que estava lá completamente fora de forma e tudo mais, mas ela tinha ido um ano antes, não tinha conseguido e voltou para fazer o campo base. Alicia Calheiros, o nome dela, morava em Nova York, e ela diz ali que tentar explicar, que o Everest nos coloca num estado de consciência tão maluco, tão diferente, que é impossível de explicar para quem não foi lá. Então não dá para contar para quem não foi lá. E eu sempre digo para as pessoas e falo, olha aqui, ó, no final da minha palestra, né? A maior frustração da minha vida é tentar contar para vocês o que foi que eu vi lá. Eu posso pintar e bordar, eu posso trazer as fotos, subir na mesa, gritar, falar. Eu não consigo fazer nem de longe que vocês imaginem o que foi que eu vi lá. Não tem como fazer sem ir lá, né? Então explicar para alguém que loucura é essa é complicado, né? E eu uso também lá o nosso amigo George Mallory, né? Que perguntado para um jornalista por que você foi, e ele falou, porque tá lá. Para ele bastava estar lá para ele subir, né? Assim. Então eu queria bater um pouco nessa tecla. Faltou uma pergunta aqui. Você casado, filhos, alguma coisa assim? Solteiro. Solteiro. Sem filhos. Sem filhos, ok. A busca de uma mulher que também compartilha os mesmos sonhos. Quem sabe você vai achar numa montanha, né? Uma Sherpani. Karina? Eu não sou oficialmente casada, mas eu já moro junto com o Marcelo há 3 anos e meio. A gente tem um relacionamento bem legal. E é uma pessoa que aceita, né? Sim. Aceita com que eu tenho esse trabalho, como é que a gente pode dizer? Louco? É louco. Apaixonada. Eu digo que eu não sou louca pelo que eu faço, eu sou uma apaixonada, porque é diferente. Sim. Eu planejo muito tudo que eu faço. Legal. Então, são 3 condições diferentes. Eu fui para o Everest casado com 2 filhos, né? Uma filha de 9 anos e um filho de 14.
Não, um filho de 15, estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, eu com uma filha de 9 anos e esposa. E quando eu fui para lá, eu era executivo de uma multinacional sem nenhuma experiência, nada. Nunca, não é que eu tinha ido e gostei, não, nunca tinha feito nada. E resolvi fazer e começar pelo Everest, a trilha do Everest. Então, foi uma condição bastante única, né? Porque eu tinha 1000 contas a prestar ali. Eu estava botando em risco o patriarca da família, digamos assim, né? Você já contou nos seus programas o que você fez comigo? Por exemplo, quando você me convidou à noite para comer uma pizza na sua casa. Então, é isso que eu quero dizer. O que aconteceu foi interessante, porque quando eu comecei a mexer nesse projeto todo, então começa aquela história, vamos entrar aqui na nossa batidinha aqui, né? Que é fixar um objetivo. E agora eu estou falando, você que está me ouvindo aqui, cara, não esqueça a montanha. Tá? No nosso caso aqui, o pano de fundo é uma montanha. Eu não sei qual é o teu objetivo, você deve ter o teu Everest, não me importa qual é. Eu não quero saber se é casar, comprar casa, morar nos Estados Unidos, virar presidente da empresa, não me importa nesse momento. Importa que você deve ter um objetivo maluco, tão maluco que você considera ele um sonho que ele está guardado num canto lá. O meu, naquela época, no ano de 2000, era ir para o Everest. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito, e a primeira coisa que surgiu quando eu tomei a decisão de que eu ia para lá foi um tremendo medo de que eu ia morrer na montanha. Principalmente que eu não tinha nada, forma física completamente fora. Eu falei, cara, eu vou querer subir aquele negócio, vou morrer na subida, né? E a primeira busca minha foi uma busca de tentar entender o que estava acontecendo, onde é que eu ia me meter, e conhecer um pouco a respeito. Fui procurar, cheguei por intermédio de conhecidos a um grupo de discussão na internet, coloquei ali um pedido de ajuda, os pedidos começaram a chegar, e um dos primeiros que chegou foi um e-mail do Carlos Morey, que me contava que ele era um executivo de uma multinacional e que 3 anos antes tinha ido para o Everest. Eu convidei o Morey, ele foi na minha casa e nós experimentamos uma pizza em conjunto. E ele levou o álbum de fotografias da viagem que ele fez para o Everest. E a partir daí virou uma loucura. O Morey está no meu livro, o Morey faz parte da minha palestra. Eu conto, em um momento chave da palestra, eu contar essa relação que eu tive com o Morey, porque ali eu coloco o lance o seguinte, cara, eu tinha encontrado um mentor. E não importa que o Morey fosse 10 anos mais novo que eu. Quando ele sentou na minha frente, com a experiência que ele fez, e começou a contar o que tinha acontecido, eu entendi que esse cara era o meu mentor. E o resultado dessa visita do Morey foi que quando ele chegou na minha casa, a minha cabeça era uma dúvida tremenda, né? Eu ia morrer, eu não tinha condições, não podia fazer. A hora que ele saiu da minha casa, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer a viagem, e aquele mentor, naquele momento, serviu para mim como um divisor de águas. Então a visita do Morey fez toda a diferença, não só para mim, minha família, para minha esposa, minha filha, que estavam juntos e perguntando para ele e ele respondendo. Então aquele contato foi fundamental, e aqui foi uma lição. Ele saiu da minha casa, era outro papo, era outra história. Então aqui é um agradecimento público ao Morey, não é isso? E uma lição que fica pra gente, né? Eu não sei, você que está me ouvindo aí, se tem um mentor. Se não tem, cara, procure rapidamente algum, porque essa segurança que eu recebi do Morey, sem nenhum compromisso, nada, não, a gente sentou e conversou. E ele me contou a experiência dele, e isso serviu para tirar de mim todos os temores que eu tinha na época e mostrar que era possível fazer. Então, a lição que fica aqui é essa do mentor, né? Muito obrigado, meu mentor. Bem-vindo. O que você tem a dizer? Conte comigo sempre que precisar. Viramos amigos de lá pra cá, né? Aquela amizade que não tá junta todo dia, mas sabe que tá lá, né? Sem dúvida. O que você tem a dizer a respeito, meu cara? Eu posso dizer várias coisas sobre esse tema. Desde que acho que uma das coisas que a gente leva da vida é a amizade. Uhum. E poder compartilhar as nossas histórias, experiências, conhecimentos com os nossos amigos é o que dá até satisfação na vida. Uhum. Né? Então, até naquela oportunidade, eu vi assim vários temores, receios dos seus filhos, da sua esposa, mas ali não estava nem muito preocupado em tirá-los. Eu estava até sendo bastante franco com você e com eles, de que o Nepal, aquela visão daquele país de Shangri-La, que está lá do outro lado do planeta, não é assim, coisas do outro mundo. É um país realmente lindo, que tem uma população maravilhosa. Que gente é aquela, né? Que gente é aquela? Todas as pessoas que eu conheci que estiveram lá, todas voltam com um coração totalmente especial. Uhum. Conversando mais cedo aqui com a Karina, ela comentou que fez amizades com pessoas de lá, já até fez trabalhos voluntários, porque a gratidão que a gente tem daquele povo é fantástico. Porque eu já fui 2 vezes para lá e se tiver outra chance, volta. Com certeza. Com certeza. Legal.
Eu até puxar outro assunto que você comentou também antes, é difícil falar para as pessoas dos nossos hobbies, por até serem incomuns, mas eu montei uma palestra, vamos dizer assim, que seja até motivacional, sobre esse meu projeto de fazer esses 7 cumes, e meio fazendo um elo entre esse projeto e a minha profissão. E aí eu queria mostrar no final um slide específico, né, sobre os benefícios que esse hobby traz para mim como pessoa. Você conseguiu pôr no papel. Eu consegui botar no papel. Que legal. E quase não coube num slide. Porque são vários, né? É desde você estar em contato com pessoas que compartilham esse mesmo gosto, noções de medicina, noções de primeiros socorros, outras culturas, outros modos de pensar, conhecer outro mundo. É fantástico, fantástico. Então, o estar aqui hoje, participando desse evento e compartilhando essa história com, sabe-se lá, centenas, dezenas de milhares de pessoas, faz parte, né? Faz parte, isso eu costumo dizer. Orgulho. O pessoal pensa que o meu Everest foi uma viagem, né? A viagem foi a coisa menor. A menor coisinha foi a viagem. O que aconteceu antes dela, a preparação para chegar lá, o chegar e a volta e o que aconteceu depois é que é o grande lance aqui, né? Karina, você teve alguém para te iluminar esse caminho, para dizer por aqui que vai? Como é que foi? Você partiu para a loucura e falou, vou fazer? Olha, Luciano, eu acho que desde pequenininha eu já tinha essa vontade dentro de mim e nem eu sabia. Everest, você está falando? Everest. Não montanhas em geral, você está falando Everest. Assim, a paixão pelo desafio, quanto maior ele fosse, mais eu me atraía. Para você ter uma ideia, eu queria ser bióloga marinha. Só que quando eu prestei todas as faculdades, eu entrei, e a única que eu não entrei foi em medicina, eu falei, ai, mas eu quero medicina agora. Sabe aquela coisa assim de você... É o que a gente estava falando mais cedo, no montanhismo a gente não tem competidores, mas eu encontrei o pior competidor que eu poderia ter. Você mesmo? Eu mesma. Porque eu era muito competitiva, eu fui bicampeã brasileira de wakeboard, bati recorde de apneia, ganhei campeonatos de snowboard, mas teve uma hora que eu falei assim, caramba, o porquê que eu fiz montanha e parei nesse esporte? Porque eu ficava assim, 2 anos num esporte, eu já buscava o outro, ganhava alguma coisa, buscava o outro. E em montanha é uma coisa que eu quero fazer pra vida, assim, porque é aquela coisa, é você descobrindo os seus próprios limites, você não tá contra a montanha, contra alguém, você tá, na verdade, só testando você mesmo, né, que é uma coisa espetacular. E eu não tive, assim, alguém que me inspirou, na verdade, eu tive várias pessoas, porque enquanto eu tava lá em 2010, eu vi várias pessoas escalando que eu falei, caramba, eu também quero poder passar por isso, e essas histórias são incríveis e eu quero ter essa oportunidade. Mas eu não posso deixar de dizer que meu namorado, minha família, para variar, meus pais, minha irmã, me apoiaram demais nessa viagem. E por mais que eu sei que eles tinham muito medo de falar vai, eles falaram, vai e volta. Que legal. E me apoiaram. Que legal. Esse é um ponto importante. Quando eu contei isso para as pessoas que eu estava indo para lá, a maioria absoluta não precisava dizer nada, bastava olhar na cara da pessoa e estava estampado na testa dela. Isso é um pedaço da minha palestra, né? Louco, maluco, irresponsável. Os caras nem entendem. Que é isso, né? Você está completamente louco. Até porque o ambiente que eu convivia é um ambiente onde Everest não tinha nada a ver com aquilo. É que nem o ambiente do Morei, né? O teu já é um ambiente de esporte, você já vive um ambiente que... Mas o nosso era absolutamente fora de questão, né? E foi um ponto importante esse de você tentar dizer para as pessoas que valia a pena ir para lá. Vamos tentar fazer essa definição aí. A Karina botou um post no Facebook, não botou? É, um amigo meu que é montanhista, ele me mandou essa mensagem parabenizando aí pelos trabalhos do documentário que ele gostou muito, ele é um super montanhista. E aí ele falou assim, olha, o grande fascínio que nós temos pelas montanhas vem de tempos remotos. A grande maioria dos povos antigos intitulava as montanhas como algo sagrado, abençoado e o lar dos deuses. E Sagarmatha, né? O Everest tem esse nome, a montanha sagrada. E isso não é nem um pouco difícil de entender quando atingimos o cume de alguma montanha. É fácil acreditar que a montanha é realmente o lar dos deuses.
Quando se sente a essência da montanha, o encanto que só existe por ali, fica claro de onde vem toda essa motivação e percebemos que não é preciso procurar as respostas racionais sobre o porquê subimos montanhas. É algo que transcende explicações e o melhor é simplesmente silenciar e desfrutar. E quando ele me escreveu isso, eu falei, caramba, obrigada por colocar em palavras tudo que eu sinto. E aí eu pedi pra ele se eu podia replicar as lindas palavras que ele me escreveu, e foi um post que eu fiz hoje de manhã, nem sabia que a gente ia estar. Que legal. Muito legal. Nada é por acaso, né? E é por isso que a gente vê as cenas que o pessoal tá lá se matando para subir a montanha, aquela coisa que quem já assistiu os documentários do Everest sabe como é penoso aquilo, é muito penoso. E a hora que o sujeito chega lá em cima, invariavelmente a cena que aparece é ele com gelo caindo pela cara, a barba cheia de gelo. Você evidentemente não tem barba, mas deve ter gelado a sobrancelha e tudo mais. E a pessoa tá chorando lá em cima. Tá lá no alto e nesse momento ela chora. Por quê? Porque chegou, e daí agora? Agora, cara, eu cheguei. Então a sensação desse momento é indescritível. Eu não fui até o topo, mas eu cheguei no meu limite. Meu limite eu sabia exatamente o que era. Meu limite era o pé da cascata de gelo do Khumbu. E eu fui subir até onde dava, dali pra frente eu não podia ir mais, porque eu não tinha técnica de gelo, nem equipamento, não tinha nada disso. Eu virei as costas pra montanha e falei, bom, cheguei, esse aqui é o meu. E nessa hora, começa a passar tudo pela cabeça, você chora, o cara conseguiu, né? Conseguiu o quê? Cheguei aqui. E qual é o prazer? Cara, tem que ir lá pra sentir, não tem outro jeito de fazer, né? Nesse ponto, eu até gostaria de complementar que o cume não é o objetivo. Ele é metade do caminho. O objetivo é voltar bem. Na verdade, o objetivo é o processo como um todo, né? Claro. Eu até no final da minha palestra, quando eu mostro o campo base do Everest, cheguei, pá, aparece a foto do campo base e eu brinco com a plateia. Falei, bom, eu sei qual é a pergunta que vocês vão fazer para mim agora. Agora que vocês estão vendo as fotos, eu sei qual é a pergunta. E a pergunta é a seguinte: é isso aí? Olha, o que tinha lá? Pedra. O que mais? Gelo. Dá pra ver o Everest? Não. E os caras, mas o que você foi fazer lá? Você acha que eu fui lá por causa do campo base? Não, ele era uma ferramenta, ele me deu o caminho, me proporcionou preparar isso tudo, e ele serviu como, bom, é até lá que eu quero chegar. Agora, ele em si tinha muito pouco para me dar. Não tinha nada para ver lá. Eu tava lá, é legal, tá ali, mas o grande lance foi eu conseguir até lá, eu consegui voltar e depois transformar isso numa mudança da vida, né? Que idade você tem, Karina? Você pode 31. Falar? 31. 48, 57. 31, jovem, família, bonita, trabalho, marido, blá, 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 blá. Como é que você lida com essa irresponsabilidade de botar tudo isso que eu acabei de falar em jogo, podendo morrer a qualquer segundo? Luciano, eu acho que parece que a gente está botando em jogo, mas é muito planejado. Como eu te disse, foram 3 anos de preparação para ir para o Everest. Então, eu sabia que o meu pé tinha grande chance de congelar, que a minha mão tinha grande chance de congelar. Como médica ainda de montanha, eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer lá dentro. E eu fiz, assim, o planejamento foi meticuloso e muito cuidadoso para prevenir tudo isso. É claro que, mesmo assim, a montanha traz imprevistos pra gente. Sem dúvida. Né? E a gente sabe que por mais que a gente se prepare, os imprevistos vêm. Mas aí, se você está preparado, ou, enfim, se for a sua hora de subir, eu acho que você consegue pelo menos voltar vivo ali. Tem uma questão de... Eu até preparei um negócio, eu preparei um som para nossa gravação, que é esse som aqui, ó. É isso que a montanha faz para botar a gente fora. Acaba com a gente numa fração de segundos. Basta... Aquilo está vivo, aquilo está se mexendo. Nós estamos caminhando em cima de um lugar que está se mexendo, aquilo está andando, é uma geleira. Você está subindo por gelo que está descendo, né? Milimetricamente, mas está descendo. A qualquer momento cai uma avalanche. Eu cansei de ver as avalanches caindo lá e falo, meu Deus, o que é isso? É uma loteria, né? É claro que não é... Os malucos não vão nos lugares onde cai a avalanche. A gente tenta contornar aquilo. Mas sempre existe um perigo. Quem é que garante que aquele negócio não virar abaixo? Você pegou uma ventania lá que te deixou dentro de uma barraca, o quê? Uma noite?
Ainda mais ali naquela zona que a gente não quer ficar, né? Que já é acima de 8.000 metros de altitude. Você não quer ficar definhando seu corpo no campo 4 por horas em uma noite ali, gastando seu oxigênio. Hoje, inclusive, um amigo meu, Chad Kellogg, um grande montanhista, ele morreu. Hoje? Foi hoje? Foi hoje. Aonde? Acho, na madrugada, né? Lá no Fitzroy. Puta vida. Caiu bastante pedra, ele estava escalando e teve um deslizamento de pedra ali, fatal, né? E ele tem uma esposa, tem filha. Sim. Ainda mais o Chad, imagina, uma pessoa que escala o Everest em 24 horas e volta. Um recordista de velocidades, de subida de montanhas como o Denali, como o Everest. Então você fala, mas ele não estava preparado? Não, é que realmente às vezes a montanha traz esses imprevistos, mas que não é só a montanha. Se você pensar, você pode estar aqui atravessando a rua e isso acontecer com você. Né? Claro que na montanha a gente aumenta um pouquinho. Né? Lá é muito mais dramático, é verdade. Uma coisa que você comentou, só para o pessoal que não conhece o assunto aqui, quando você falou dos 8.000 e pouco, a Karina estava acima da zona da morte. O Morei chegou a 8.400. A zona da morte começa no 7.900, por aí, né? É por ali daí para frente. Zona da morte, que significa o seguinte, eu vou falar de uma forma bastante simplista ou simplória aqui. Quando a gente passa de 4.000 metros de altura, a gente começa a morrer. Porque o corpo humano não foi feito para isso, nós aqui principalmente. Os caras que moram lá, nasceram e viveram lá, são aqueles malucos que sobem a montanha de costa e eu até brinco, eu tenho certeza absoluta que o Tenzin Norgay e o Hillary foram os 2 primeiros homens a chegar no topo do Everest. Eu tenho certeza absoluta que o Norgay chegou primeiro e puxou o Hillary. Né? Mas o mundo inteiro viu o Hillary. Mas quem chegou primeiro foi o cara que morava lá. Mas passou de 4.000 a gente começa a morrer. E aí, quanto mais alto você vai, pior é. Então, zona da morte. Passou dos 7.900, fica lá, vai morrer. Não tem problema, não dá pra ficar muito tempo lá, né? Então isso é uma situação de risco. E o Morei, conta pra gente, Morei, a tua história. Você chegou nos 8.400 e não conseguiu chegar no topo por causa de um acidente impensável, cara. Como a Karina comentou, a gente planeja bastante. Ainda mais para nós brasileiros que não temos situações similares, como uma montanha de mais de 8.000 metros. Então você tenta improvisar, usar sua criatividade, usar as coisas que nós temos aqui perto, como a Concagua, etc. A gente tenta mitigar todos esses riscos. Mas na minha história, em 2009 também, estava por lá, fui ao ataque ao cume, saindo desse último acampamento a 8.000 metros pelo lado sul. E logo após a primeira troca dos cilindros de oxigênio, que é numa região chamada Balcony, a minha máscara de oxigênio começou a congelar. E eu tinha uma pessoa, um nativo que mora nessa região do Khumbu, que são os Sherpas, né? E ele, na tentativa de me ajudar, ele começou a fazer murros para quebrar esse gelo, que esse gelo estava tapando as válvulas de respirada e saída de dióxido de carbono. E nesses movimentos de socos, ele acertou o meu olho. E eu sou míope, eu tenho 5 graus de miopia, e nesse soco voou minha lente. Uma lente de contato. Uma lente de contato, 2 anos de preparação, praticamente 2 meses na montanha. Isso era dia 18 de maio de 2009. Um punhado de dólares depois. 130 mil reais investidos. E eu tinha que ali tomar uma decisão. Continuo o caolho. Isso era 1h30 da madrugada. Você estava a 8.400 metros. Faltavam 450 metros. 450 metros para chegar no topo. Tá. O resto do meu time continuou e eu ali, poxa, vou desgarrar do meu time. Tem outras expedições que vão acabar de me passar. Eu posso ser um risco. Eu posso ser um risco tanto para mim como pessoa, ou para o resto do meu time ou o resto das pessoas que estavam na montanha. Porque às vezes algumas pessoas podem tentar te ajudar. Eu pensei, não me arrependo até hoje da minha decisão. Eu voltei. E voltou. Porque o Everest está lá, ainda é um sonho. Gostaria de conseguir completar esses 450 metros. Pena que a gente não consegue voltar do mesmo ponto. Tem que começar do zero, Vamos começar do zero. Mas... Sabe que as pessoas que eu conto essa história, todo mundo diz, mas cara, ele não tinha outra lente lá para botar na hora? Ele não levou o negócio. E eu digo para as pessoas o seguinte, cara, nessa altitude, unha encravada mata. Você pode morrer de unha encravada, basta ter qualquer coisinha que tá desequilibrada, você pode morrer lá em cima, né? Sim. Eu imagino você de madrugada, no alto da montanha, quer dizer, de noite,
com um olho bom e um olho ruim, caminhando numa crista da montanha com 3 mil metros do lado, 3 mil do outro, no mínimo, né? 600 de um lado e 3 mil do outro. É uma loucura, né? Então, realmente... E com quanto abaixo de zero? 40. 40 abaixo de zero. Quer dizer, não dá para abrir mão da segurança e é o que você falou, o Everest continua lá, né? Continua lá. Tinha lentes, tinha até meu óculos. Sim. Só que na barraca, ali no campo 4, a 400 metros de distância. E para quem não sacou o jogo ainda, a Karina vai... Quem que sobe o Everest para no último acampamento, que fica normalmente a 800 metros de distância do topo. É uma coisa assim, né? E o truque lá é o seguinte, tentar chegar no topo 11 horas da manhã. Se chegar 11 horas da manhã, eu subo ali, dou uma olhadinha, bato as fotografias, tomo um negocinho quente e desço correndo para poder voltar à segurança do campo de dia, sem que a noite caia ainda, né? Só que para fazer isso, eles saem desse acampamento que está 800 metros abaixo, 9 horas da noite do dia anterior. Então, das 9 da noite do dia anterior às 11 da manhã do dia seguinte para subir 800 metros. Alguém já ouviu falar numa coisa punk? Isso é punk, né? Então, quando o Morei fala, tá de volta, tava ali embaixo, a 400 metros de distância, 400 metros naquela altitude, cara, quantas horas é isso? Foram umas 3, 4 horas descendo. 400 metros. A olho. Então, exatamente. Então, não dá para abrir mão dessa questão da segurança, né? A Karina fez um documentário muito legal, muito legal. Eu parabenizei a Karina aqui, porque foi o primeiro documentário do Everest, dos centenas que eu assisti, que vai naquelas minúcias que a gente quer ver, né? Como é que são as pessoas que estão lá, como é que são aqueles Sherpas deliciosos, né? A relação que eles têm com a gente, que dá vontade de trazer para cá, né? E as pequenas coisas, né? Como é que lavar roupa, sabe? Eu quero fazer xixi, essas coisas que aqui embaixo são uma besteira, lá em cima viram um inferno, né? Onde é que a gente acha esse documentário? Você já tem ele aí? Quem quiser assistir? Então, Luciano, esses 3 documentários, eles foram feitos pro canal off da Globosat e comprados pelo canal off. Então, eles são propriedades desse canal, né, da Globosat. Quem quiser pode escrever para eles, pedir para eles tentarem disponibilizar a série, mas de qualquer maneira também estou fazendo um longa-metragem que deve ir, estou agora só buscando incentivo, porque esse projeto está escrito na lei da Ancine, do PROAC também, então eu estou procurando empresas que queiram ajudar a viabilizar esse documentário de 90 minutos, que ainda vai ter mais detalhes desse que você gostou para ir pro cinema. Que legal. Então, aí eu aviso você quando eu conseguir fazer esse próximo sonho virar realidade. Legal. Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar. Vamos falar um pouquinho agora dessas coisas, vamos deixar a montanha de lado e vamos falar dessa... Eu arrisquei esse tema, a gente acabou desviando aqui porque o assunto é fantástico, né? Que é essa coisa do botar um objetivo na tua frente, que é um objetivo maluco, e fazer acontecer, né? Então, por exemplo, quando a Karina decide que ela vai subir o Everest, e ela tem eu estou sentado lá, estou vendo a turma subir, e sei que se eu quiser subir, você que já estava no ramo, já praticava, eu vou levar 3 anos para atingir. Morei, quando começou, quando decidiu que ia para o Everest, levou quanto tempo para efetivamente tentar subir? É que eu estava no projeto Sete Cumes e eu escolhi dentro desse projeto as coisas mais fáceis, como se fosse um degrau, uma escada, né? Sim. Então eu também comecei pelo Kilimanjaro, que é uma montanha maravilhosa e pensando em complexidade, não é a maior, né? Então comecei por ela, depois eu tive uma tentativa aqui no Aconcagua, que foi um fracasso. E aí na descida do Aconcagua eu já comecei a me perguntar, poxa, se você quer fazer isso, você tem que fazer direito. Sim. Isso não é uma viagem de fim de semana
que você vai lá e volta e dá tudo certo. Você está lidando com a natureza. Há pouco vocês comentaram que o Everest é uma situação bem inóspita, mas a natureza é inóspita. A gente passou recentemente com uma onda de calor grande e depois nesse fim de semana veio uma chuva muito forte. Obviamente que a gente não tem os desafios de uma região como o Nepal, como uma Indonésia, como uma Islândia, mas a gente também tem os nossos microclimas e geografia, a gente tem esse tipo de problema. E por isso até a gente tem que também lidar com os nossos problemas de Brasil com relação a isso, né? Então, para mim, eu fiz a Aconcagua, depois eu fiz o Elbrus, eu fiz o McKinley, depois eu fui na Austrália, depois eu fui para a Antártica. Então, até o momento que chegou a hora de ir para o Everest. Entre o Antártico e o Everest foram também 3 anos. 3 anos? Em 3 anos. E a hora de chegar no Everest, você já estava com uma experiência brutal acumulada. Mas são objetivos. 3 anos não é muita coisa. Eu achei que você tinha levado mais tempo, cara. 3 anos é bom. Até na verdade, não era para ir para o Everest em 2009. Na verdade, eu ia em 2008 por uma outra montanha que chama Choyu, que é a sexta mais alta do mundo. 8.000 também, né? Que é um 8.000, que seria você assim, uma faculdadezinha para a gente poder um dia na pós-graduação ir para o Everest. Sim. Só que foi muito. Dá 2 semanas de ir para o Choyu, que era em agosto de 2008, tivemos um problema político, vamos dizer assim. O Choyu, você sobe pelo lado chinês, pelo Tibete. E em agosto de 2008 tinha os Jogos Olímpicos na China e em Pequim. E aí o governo chinês proibiu todos os estrangeiros de estarem no Tibete para evitar conflitos, protestos, essas coisas. Então há 2 semanas do Choyu eu tive que mudar meus planos. Então aí que apareceu o Everest. Não era na sequência natural. Eu escrevi um artigo uma vez que eu falava que o jeitão do brasileiro tocar seu negócio, eu chamo de 60/40, né? Eu tenho 60% planejado sob controle e 40% aberto para o que der e vier. Brasileiro é muito assim, né, cara? Pintou, pega a oportunidade e vamos fazer, né? Como é que é esse processo de planejamento, Karina? Quando você pegou a questão de ir para lá, foi diferente do planejamento dos outros aventuras que você fez? Que eu sei que você já mergulhou pelo mundo afora, você já fez uma pancada de coisa por aí, né? Mas foi diferente? Olha, Luciano, foi no sentido de que o Everest é uma das montanhas mais caras do mundo, né? Eu acho que o preço que a gente tem que pagar para ir para lá é proporcional à altura. E por conta disso, não é que, puxa, eu tinha esse dinheiro, eu ia pagar e ia subir. Não era assim, né? Então, como eu também tenho a produtora, trabalho 7 anos com TV nesse ramo de expedições e grandes aventuras, eu falei, pô, eu vou fazer isso virar um produto para viabilizar esse sonho. Levantar o dinheiro. Exatamente. Só que isso foi o que mais demorou. O Valdemar Niklevitz que fala isso. Ele fala assim, cara, a parte mais difícil é levantar os recursos para conseguir fazer. Nossa, mas eu concordo 100% com ele. Escalar a montanha fica fácil depois que você tenta. Ainda mais que assim, eu levei um cameraman americano, que o salário não é barato, porque ele é um excelente montanhista, foi com uma câmera de cinema lá pra cima, que é a Red Epic. Paguei os 2 Sherpas que foram assistentes de câmeras também pra ir com a gente, pra ajudar a gente a levar todas essas baterias, os painéis de carregador de luz solar e tal. Então foi uma expedição que ficou bem cara e quando eu falo assim na demora do planejamento, eu acho que poderia ter sido muito mais rápido se não fosse esse valor. Quer dizer, nesse momento você tem que ser uma empreendedora. Você está tocando um pequeno negócio. Não deixa de ser. Um belo dia você vai subir a montanha, mas até lá você teve que ser uma empreendedora. Você montou um plano de negócios, foi isso? Exato. Deve ter batido na porta de patrocinadores. Bate na porta de muitas empresas. E aí? Como imagina, é que você vende assim, com alguém? você olhando pra mim, imagina uma menina desse jeito batendo na porta de uma empresa falando que vai escalar o Everest. Seja sincero, o que você pensaria? Essa maluca vai morrer na largada lá. Eu não vou dar dinheiro pra ela se matar. Claro, eu vou dar dinheiro pra ela chegar lá e vou ligar minha marca na morte da moça, né? Exatamente. E você? Isso aconteceu comigo. Eu fui na área de marketing da minha empresa. Eu falei, eu gostaria de subir o Everest. Jamais, você tá louco. Vai que você morre lá com o logo da nossa empresa. Vão dizer que a gente patrocinou um inconsequente. Tem mais essa, né? Só que a gente tem uma vantagem, né? Porque
da mesma maneira que a gente tem esse espírito aventureiro e essa coisa de vamos fazer acontecer, é claro que se você quiser conseguir grandes coisas na sua vida, você também vai ter que assumir grandes riscos. Os riscos são proporcionais, né, ao tamanho do que a gente está tentando. Também tem empresas que estão dispostas a acreditar em um sonho e não estão... não tem que ser 100% garantido, porque tem algumas empresas que já sabem disso, que não tem 100% garantido. Sim. Você pode tentar evitar ao máximo ali os imprevistos, mas... E eu só tô aqui falando com vocês porque eu tive a Mini, do grupo BMW, que acreditou em mim, patrocinou essa expedição. A ProTrek, que é um relógio de montanha da Cássio, que você deve conhecer, que estava marcando lá os menos 52 e aparece quando no eu cheguei na documentário, aparece. Aliás, o logotipo da Mini aparece o tempo todo. O tempo todo. E a Fujifilm, que deu todas as câmeras, e a gente só tem as fotos lindas que a gente tem, porque a gente levou 5 câmeras Fuji de todos os tipos lá pra cima. Então, eu tenho que agradecer essas pessoas que acreditaram em mim, da mesma maneira que tiveram 300 empresas que receberam o projeto e que simplesmente apagaram o e-mail ali na hora, tiveram 3. Então, esse é o ponto legal, Karina, que eu queria botar aqui. Quer dizer, quem está ouvindo a gente aqui, se você tem dificuldade de realizar esse teu projeto porque está difícil de vender, imagina esses malucos aqui. Você quer saber quanto custa o produto que eles estão tentando vender? Eu investi 130 mil reais em 2009. Então, 130... E você foi escalar sozinho? Que eu fui escalar sozinho. Não foi fazer documentário, pagar cana? Que já tinha mais ou menos boa parte dos equipamentos, porque eu estava já num processo, né? Então praticamente só comprei uma bota nova. E vamos embora, né? Mas, Karina, você falou um negócio interessante, quer dizer, você atirou em 300 e pegou 3, né? Evidentemente, você não mandou a Deus dará 300 projetos. Você deve ter definido algumas coisas. Olha, deixa eu ver para que empresa eu vou mandar. Não vou mandar para qualquer uma, né? Como é que você fez esse... Você fez um estudo antes? O que você fez? Como é que você fez? Né? Olha, Luciano, eu estava tentando desde 2010, quando eu voltei lá do Everest, eu comecei a pensar nas empresas que tinham afinidade, né, com esses valores de pioneirismo, coragem, superação, garra, força, conquista, esporte, todos esses valores que você sabe que está associado à escalar montanha. E eu comecei a mandar. E foi uma coisa que foi muito engraçado. Eu estava com a passagem comprada e eu ainda não tinha um contrato de patrocínio assinado, mas eu acreditava muito que ia acontecer, eu sabia que era o ano de acontecer. E quase que eu não fui, tá? Quase que um mês antes de eu ir pro Everest, eu simplesmente recebi uma notícia ali que eu falei, não vai dar, não tenho como arcar com um prejuízo desse, mas não é fácil, né? Nunca é fácil. E aí eu continuei acreditando e no fim das contas, quando eu já estava lá em Katmandu, eu fiquei 2 dias a mais em Katmandu esperando para assinar um contrato. E aí eu saí para a caminhada que você sabe de Lukla ao Campo Base. Sim. Que louco, na última hora. Na última hora, eu fui testada assim, a acreditar aquela coisa assim, você tem sangue frio? Vamos ver se você tá pronta mesmo para escalar o Everest. Porque para ir para uma montanha dessa você também precisa de um pouquinho de sangue frio, né? Sim. Então eu acho que eu fui testada ali em Katmandu até o último. E você voltou com material super legal que vai te proporcionar fazer uma pancada de coisa. Sim. O Moren não. O Moren não foi com essa ideia de voltar com um documentário, com um registro fotográfico altamente profissional. Você fez aquilo que você estava lá na montanha, né? Quer dizer, o teu dinheiro investido não previa nenhum tipo de retorno quando você voltasse, né? Altamente pessoal, vamos dizer assim. Pessoal. Então, como é que é isso aí? Quando você juntou 130 mil reais, eu não vou dizer que era fundo perdido, porque eu sei o que você ganhou com isso, eu sei o teu prazer, eu sei quanto vale o dinheiro que você botou ali. Mas não havia nenhuma perspectiva de ter, ou seja, é um investimento que não teria um retorno financeiro, etc. e tal. O retorno é teu de satisfação, né? Como é que você lida com isso, cara? 130 mil é um bom dinheiro, cara. Eu lido assim, a vida é uma só. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque se nem nós vamos correr atrás dele, quem mais vai correr? Então, o Everest veio para mim como desde pequeno. Eu sempre gostei de atlas, de geografia, e ficava lá lendo, esse é o maior oceano, esse é o maior lago, essa é a maior montanha. E uma coisa também me intrigava, a bandeira do Nepal. A bandeira do Nepal é praticamente a única bandeira no mundo que ela não é retangular.
ela aparece em 2 triângulos, como se fossem duas verdade. frâmulas. Eu falo, que paizinho safado esse, né? Que eles querem ser de diferente? E a vida vai passando e aí você vai vendo coincidências. Eu me identifico muito com a religião, dizem até que não é religião, mas budista, né? Você depois vai lendo Altas Montanhas, você descobre que das 14 mais altas montanhas do mundo, praticamente 10, 12 estão lá, né? Naquele país. É um país que tem 800 quilômetros, como aqui de São Paulo, a Vitória, em comprimento, e numa largura de 180 a 200 quilômetros. 200 quilômetros. Ou seja, lá no norte você está a 8 mil metros, e no sul você está no nível do mar. O país é uma ladeira, né? Sim. Em 200 quilômetros você sai de 8 mil metros. Vai para 900, algo assim. E aí você começa, poxa, esse é um país perfeito para esportes. Você tem no sul rios, lagos, esportes aquáticos. Você tem rios que são dos degelos dessas montanhas para fazer rafting, porque é um atrás do outro, né? Então, floresta, tem bosque, tem os animais tigres, selvagens, rinocerontes, elefantes, os elefantes bonzinhos, não são os africanos, né? Então é um país fantástico. E ainda para melhorar, o povo que está ali é um povo obviamente simples, tem toda uma cultura diferente da nossa ocidental, mas sempre muito amigos, receptivos. Eu tenho uma tese que eu conto no livro aí que diz que o Nepal é um dos raríssimos países no mundo que nunca foi invadido, nunca teve uma guerra de invasão por outro povo. Portanto, eles tratam a nós, quem vem de fora, é tratado como um cara que está trazendo boas coisas, está trazendo notícia, está trazendo dinheiro, está trazendo um conteúdo que a gente não tem aqui. Não é um estrangeiro nos invadindo. Eles não nos tratam como Saíbe, né? Aquela coisa humilde. É diferente. Eles tratam a gente de um jeito, com uma gentileza, que o negócio é chocante. Eu me senti chocado com o nível de gentileza com que eles nos trataram lá, né? E vocês dois pegaram isso de um outro jeito, porque eu tive essa gentileza até 5.700 metros. Vocês experimentaram essa gentileza com risco de vida, a 8.000, num lugar onde, cara, se você dançar, aqui em cima não tem o que fazer, dançou, vou cuidar de mim, né? E esses caras lá em cima, e é uma coisa que aparece no teu documentário de forma muito clara, a importância que esses caras que moram lá, os Sherpas, têm no teu sucesso, né? Na tua subida, né? Sem dúvida, Luciano. Acho que, nossa, seria muita ingratidão minha não dizer que os Sherpas são responsáveis por 95, se não mais, por cento das expedições que têm algum sucesso lá, né? Sim. Faz parte da cultura não só do Everest, qualquer montanha ali nos Himalaias. Essas pessoas que são nativas de lá, e que na medicina de montanha já tem mais de não sei quantos exames comprovando que eles são mais adaptados, sim. Fisiologicamente, o corpo deles é muito mais preparado que o nosso para grandes altitudes. Sim. Então é o que você falou, que você tá lá morrendo e tal, e você vê no meu documentário o Pemba conversando como se ele estivesse dando um passeio no parque. Poxa, foi a 6ª vez que ele estava indo pro cume do Everest, né? Então, quer queira, quer não, ali já é o quintal da casa dele. E eles continuam, eu acho que uma das coisas muito legais, não sei se vocês pensam assim, que a gente tem na montanha, é que tudo que a gente vive é muito intenso. Sim. E a gente acaba conhecendo de verdade as pessoas que estão com a gente. Porque você não conhece as pessoas ali num casamento, numa festa, numa coisa legal. Todo mundo é bonzinho, é bonito, é simpático. Você vê quem é quem a hora que você tá em situações como as que a gente teve ali no Campo 4, só tem tantas garrafas, quem desce, quem fica, que são quem você vê, os parceiros, né, que você tem. Eu descrevo uma conversa minha com um sujeito chamado Ben Webster, que é um alpinista canadense, ele estava lá para chegar no topo do Everest, e a gente foi bater um papo, ele falou, cara, a hora que sobe na montanha, acabou o teatro. Ele falou, não dá pra fingir nada. Você não pode fingir que é um sujeito corajoso, porque a hora que chegar lá em cima vai ficar claro. Então a gente conhece exatamente quem é. E na minha palestra eu costumo dizer, cara, eu estava numa situação tal que é o seguinte, a decisão que eu tomasse não ia significar eu perder dinheiro, eu atender mal um cliente, eu me comunicar mal, eu podia morrer. Então quando você chega num momento tal em que dependendo da decisão que você vai tomar, você pode morrer, ganha tudo outra dimensão, né? Então você discute esses temas que a gente fala que é uma besteira, vamos trabalhar de equipe, né? Que besteira. Lá em cima, cara, eu dependo de você, senão eu morro, né? Nessa situação muda tudo, né? Então, assim, a montanha serve para você também ver quem são seus amigos de verdade. Tem um amigo meu que ele falou assim, Karina, você quer conhecer alguém?
vai escalar uma montanha com essa pessoa. E ele me falou isso há 7 anos atrás, e eu comecei a escalar com 21, agora eu tô com 31, nesses 10 anos que eu venho escalando, eu tenho que cada vez mais concordar com ele, que é só você escalar ao lado de uma pessoa para você saber quem essa pessoa é, os valores que ela tem. E isso foi uma coisa que só fez eu ter mais orgulho ainda da equipe que eu escolhi, porque, assim, as coisas que aconteceu, desde a avalanche vindo para cima da gente, até a gente ficar sem oxigênio, ter que dividir a equipe, tudo que aconteceu, a minha equipe foi fantástica, maravilhosa. Eu estava com pessoas ali com valores muito próximos aos meus, assim, que foi uma coisa que não tem preço. Legal. E como é que você chegou nesse grupo aí? Foi esse a grupo dedo? não foi a dedo, porque assim, em 2010 o Scott, que é um cameraman americano, estava lá trabalhando, filmando um documentário, um filme que saiu do Everest do IMAX. Ele estava lá trabalhando com isso. E eu estava trabalhando lá como médica, e um dia ele veio me pedir uma ajuda lá, um conselho, tal, que ele estava ficando doente, e eu ajudei. E a gente ficou muito amigo. Os outros 3 meses que seguiram ali, a gente conversava, vira e mexe quando se encontrava. O Pemba, eu estava trabalhando e eu tinha um dia de folga a cada 10 dias. E nesse um dia de folga, ele me levou até o campo 3. Um dia, no meu primeiro dia de folga, ele me levou porque eu já estava lá há muito tempo, então eu já estava bem aclimatada. Ele me levou direto pro campo 1. Aí ele falou, nossa, mas você fez a Convoy Fall em 4 horas, então no seu próximo dia de folga a gente vai pro 2. No meu próximo dia de folga que eu tive, eu trabalhei. A hora que o dia chegou, eu falei, oba, campo 2. E no meu último dia, a gente foi pro campo 3. Então também foi um super treino pra mim, porque em 2010, puxa, eu já conhecia toda a Lhotse Face, eu já tinha escalado, não tinha permissão para escalar pro cume, por isso eu não fui, e também nem tinha o dinheiro disponível para pagar ali $10.000 pro governo do Nepal para escalar, mas eu consegui fazer um passeiozinho ali até o campo 3 e ver bem como é que é. Experimentou o guia também. E conheci o Pemba, porque teve um momento, voltando da Lhotse Face, que a minha mão congelou. Eu não conseguia mais trocar os mosquetões, as seguranças, né? Não conseguia desclipar de uma corda e clipar na outra. E ele pegou e fez tudo por mim. E, sério, uma pessoa assim, ficar clipando sei lá quantas cordas, desde a Lhotse Face até o acampamento base pra você vê que ela faz uma coisa porque ela gosta, não pelo dinheiro, não por nada, né? Essa região que ela comentou entre o campo 1, campo 2, campo 3... Que altitude nós estamos aí? 7.000? 6.000, 6.300 até 7.300, 7.400, no meio da parede do Lhotse. Lhotse é a 4ª mais alta montanha do mundo. Esses acampamentos formam como se fosse uma ferradura, vamos dizer assim, é conhecido como Vale do Silêncio. Sim. É um lugar, para mim, místico, maravilhoso. As fotos que eu vi daquilo são de tirar o fôlego. A foto tira o fôlego, imagina ao vivo. Então, ao vivo tira o fôlego mesmo. E eu acho que outra coisa curiosa, até para as pessoas que não sabem os detalhes de uma escalada do Everest, praticamente entre o campo base e até o cume, você tem uma corda fixa, que a cada temporada se passa novamente, né? Porque não pode se confiar de uma coisa de um ano para o outro. Eu imagino que são quilômetros de cordas, né? Quilômetros. A cada 25, 30 metros existe uma ancoragem que você tem que enfincar, que a gente serve de segurança. A Karina comentou, a gente tem o equipamento que chama cadeirinha, na cadeirinha sai um mosquetão, e a gente vai passando por essa corda, que é a nossa segurança. Só que quando você chega nessa ancoragem a cada 25, 30 metros, você tem que tirar o seu mosquetão e passar para a próxima, né? Então, até na verdade existem 2 mosquetões. Você tira o primeiro, depois passa o outro, para não ficar no meio do segurança. Que a gente falando assim, é tão simples, né? Fazer isso lá em cima, e eu comento isso, cara... Eu estava em 5.000 metros, 5.000 e pouco, que não é nada comparado com que vocês foram, mas... A chegada nos 5.000 e depois acordar na primeira manhã e ficar em pé na barraca, levantar, cara, amarrar a botina. Eu falo, eu vou ter que amarrar a botina, pelo amor de Deus, trocar a lente da câmera, sabe que eu vou ali, que depois que eu comento no livro, eu falo, eu me arrependo profundamente de não ter feito um monte de coisa lá no campo base, porque eu olhava e falava, cara, eu vou ter que ir até ali 200 metros, ai que horror, como assim 200 metros? Era só 200 metros, mas na hora que você tá lá,
com aquela porcentagem de oxigênio disponível, né? É uma coisa engraçada que a gente vê pacientes ali na emergência, na UTI, se tiver saturando, o que eu saturei no cume é tubo e ventilação mecânica. E é mais ou menos o que as pessoas, normalmente um ser humano satura 100%, 99% de oxigênio ao nível do mar. Eu estava saturando 60%. 60%. No campo 4. Sim. Imagina lá no cume, eu devia estar com 50 e poucos. Sim. E isso, se você falar para qualquer médico aqui, seu paciente está saturando 60%, ganha tubo. Vai ser entubado e vai ficar na ventilação ali, ganhando oxigênio. Que loucura. Respiração mecânica, porque é uma coisa muito louca como o corpo humano se adapta, né? Estamos no Brasil, 2014. O país passa um momento no mínimo esquisito. Eu não me lembro na minha vida de ter visto uma situação como essa, até porque quando eu imagino que o Brasil devia estar parecido com isso lá no começo da Revolução, que estava meio bagunçado, mas eu era muito criança ainda para poder entender aquilo tudo. Eu sei que hoje está uma confusão, a coisa está bem complicada aqui, e tem muita gente preocupada, e muita gente fazendo aquilo que a gente chama do mimimi, né? Todo mundo reclamando, todo mundo tweetando, todo mundo facebookando, todo mundo dizendo, mas de efetivo não acontece nada. Então, e quando se tentou fazer acontecer, não deu em nada. Milhões foram para a rua, lindo de ver, maravilhoso, passaram-se alguns meses e nada aconteceu. Ou seja, aquilo não se transformou em nada efetivo. E eu tenho sentido alguma preocupação com esse certo imobilismo, né? Parece que no Brasil a gente bota aquela história, vamos subir a montanha, vamos, um dia ninguém vai e não acontece, né? Como é que vocês estão vendo isso? Cada um de nós está numa faixa de idade. É legal saber essa visão toda aí e ver como é que você pode transferir aquilo que você aprendeu tentando chegar no alto daquela montanha ou chegando no alto da montanha para essa capacidade que a gente pode ter de mudar as coisas no país. Eu vou dar minha visão sobre, né? Eu vejo um ano especial para o Brasil, um ano de Copa do Mundo, eleições, uma chance do Brasil se posicionar perante como país para os outros países no mundo, como potência. Então, de novo, fazendo um paralelo com o que a gente faz, planejamento para conseguir atingir os nossos objetivos, e eu fico frustrado. O que eu vejo o Brasil se preparando, por exemplo, para a Copa do Mundo, onde, na verdade, acho que a gente não devia se preparar para a Copa do Mundo, a gente tem que se preparar como país, como potência, para ser o lar dos nossos filhos no futuro. A Copa do Mundo é uma oportunidade que o Brasil tem como um investimento, como um evento de trazer e mostrar o país para o mundo inteiro. E a gente vê assim, há poucos meses da Copa do Mundo, estádios que não vão ficar prontos, infraestruturas como de aeroportos, portos, hotéis, avenidas, ruas, etc., não ficarem prontos e as coisas ficarem assim normais, como nada acontece. Você não achou que ficariam prontos? Em algum momento você achou que ficariam prontos? Como um bom brasileiro que vive de sonhos, né? Eu esperei que sim. Eu esperei. Porque não eram para fazer 300 estádios, eram para fazer 12. Não precisava nem fazer. Tem alguns aí que poderiam ser remodelados. O estádio não é importante. Não é o estádio que vai ficar pós-Copa do Mundo. É toda essa infraestrutura, toda essa integração, toda essa união e deixar uma infraestrutura de novo para os nossos filhos, né? E aí a gente vai chegar lá dia 12 de junho. Poxa, o aeroporto não ficou pronto. A avenida também não ficou pronta. Os gringos que estão vindo, eles não têm lugar para ficar. Então eu acho que é um péssimo cartão postal que nós vamos deixar para a posteridade. Que tem tudo a ver com a incapacidade de planejar um sonho. Que é um problema do brasileiro. Vocês dois são um ponto fora da curva. Quem fala muito isso é o Amir Klink, né? Que quando eu conversei com ele, ele falou, cara, aquela primeira minha viagem que eu cruzei o oceano no barquinho, quando eu olho hoje, eu falo, cara, que um maluco irresponsável, eu jamais faria aquilo do jeito que eu fiz naquela época, porque ele aprendeu. Hoje em dia ele fala, cara, eu planejo o parafuso, eu não saio daqui sem ter tudo absoluto, mas nós somos
uma pessoa que pensa assim hoje no Brasil é um ponto fora da curva, né? Que explica muito essa questão toda aí. Estamos para as vésperas de um evento desse tamanho e o planejamento não consegue ser realizado. E aí? Olha, Luciano, eu acho que a verdade é que isso só prova uma teoria muito triste, mas que, assim, vai mudar. Tem que mudar, não tem como não mudar. A verdade é que tem muita gente se beneficiando da Copa, das Olimpíadas, de muita coisa, né? E pensando em si, não pensa no todo. Pensar, ótimo, a Copa tá vindo, então como eu tiro proveito disso? E tem gente super faturando estádios, super faturando obras, tem gente que está enriquecendo loucamente com a vinda desses eventos, essa que é a verdade, né? Há pouco tempo atrás eu estava em Cuiabá e fui almoçar com algumas primas minhas e elas falaram, olha, Karina, é um estádio que custou X e o pessoal já gastou 5X. Então, para onde está indo esse dinheiro? E a gente sabe para onde está indo esse dinheiro. Só que, infelizmente, o que o ser humano é muito limitado, e a gente a gente usa aí 15, 20% da capacidade total do nosso cérebro, é de perceber que nós somos parte de um todo, nós somos parte de algo muito maior, e está tudo conectado, e não é fazendo o outro infeliz que você vai conseguir chegar na sua felicidade real, né? Não é pegando coisa para você e tirando dinheiro da merenda e vendo aquelas outras pessoas morrendo de fome ou morrendo porque não tem um medicamento mais básico no SUS para se tratar, que você vai conseguir ser realmente feliz. Então, quando as pessoas começarem a perceber que elas precisam parar de pensar, parar de ser tão egocêntricas, de só olhar para elas e tentar fazer o bem pro todo, porque nós estamos sim conectados, nós estamos no mesmo planeta, no mesmo momento, e esse universo é uma coisa muito maior do que só a gente. Eu acho que tudo isso muda. Eu vejo que esse mimimi, essas manifestações que tiveram ano passado, que, como você disse, foi lindo de ver, a gente foi às ruas tentar fazer alguma coisa, eu vejo com que foi eu chegando do Everest. Assim, foi aquela primeira movimentação. E demorou 3 anos para eu conseguir me organizar, colocar tudo no papel e ir atrás das pessoas certas. E eu acho que o Brasil vai precisar sim de algum tempinho a mais, né? Isso aconteceu ano passado, já ficou claro que está todo mundo revoltado, a insatisfação de todo mundo com essa direção do nosso país, que, assim, administra o nosso país com tanta irresponsabilidade, tão pensando em si só. Eu acho que, em primeiro lugar, quem quer fazer política é uma pessoa que tinha que saber olhar para o outro, perguntar. Ela não tem que perguntar, mas quanto eu vou ganhar? Para ser um político, ela tinha que perguntar o que eu posso dar para o outro, o que eu posso melhorar esse município, essa cidade, esse estado ou esse país que seja. Mas, infelizmente, os nossos políticos são muito diferentes, né, do que os da Dinamarca, que ganham ali o equivalente, um salário irrisório de 3 mil e pouco euros para quem mora numa Dinamarca, moram em casinhas super simples e estão sempre se preocupando o que eles podem fazer, que lei que eles podem criar para melhorar a sociedade. Os nossos não, eles estão preocupados enquanto eles não poder roubar, enquanto eles não poder reembolsar, pôr no bolso e acha que vai ficar tudo bem. E não vai, o povo já mostrou que ninguém mais aceita isso, e agora é só uma questão de tempo até a gente conseguir realmente nos organizarmos e mudar isso, mas que não tem mais espaço para as pessoas que não têm boas intenções, porque eu não sei se vocês veem assim, eu acho que o mundo está cada vez melhorando, evoluindo. Se a gente falar assim, todos os seres humanos estão aqui por um propósito, e esse propósito é aprender e evoluir, eu sinto que cada vez as crianças que estão nascendo estão vindo mais evoluídas, mais inteligentes e mais preocupadas com o próximo. Se você vê as pessoas, cada geração que vem, as pessoas estão mais altruístas, estão com boas ideias, estão querendo ajudar, incentivando os próprios pais a fazer o bem também. Então daqui a pouco não vai ter mais espaço para essas pessoas do mal, né? Elas vão naturalmente se auto-excluir da sociedade. E, infelizmente, no Brasil, elas ainda são tão numerosas na nossa política que as pessoas do bem que entram lá não conseguem fazer nada. Mas eu acho que isso está com os dias contados, porque
O país inteiro já sabe disso, já pensa assim, e eles não conseguem mais com cesta saúde, cesta não sei o que, ficar tapando esses buracos, essas roubalheiras e essas, como é que a gente pode falar, essas injustiças que eles fazem. Se fosse essa turma fosse subir o Everest, morria todo mundo no caminho, porque não seria um grupo para atingir o objetivo, todo mundo em conjunto, um dando o braço. A gente pode organizar uma expedição com eles. Só de ida, só sobe, né? Mais barato. Como é que é? Só sobe, só sobe, ela não desce, né? Legal, é uma percepção interessante, legal essa percepção a Karina é mais novinha, né? Sim. É mais novinha e tem essa... Legal, eu concordo com você, esse lance da... Não sei se eu estou sendo muito otimista demais. Não, mas eu acho que você está certíssima nesse ponto que você falou da molecada que está vindo diferente. Eles estão vindo diferentes, estão vindo de um outro jeito. Eu até brinco com o exemplo, sempre falo, cara, na minha época, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, era normal caçar passarinho. Eu ganhava de presente uma espingarda de pressão e saía para matar passarinho. Você consegue imaginar uma criança de 10 anos de idade hoje saindo com uma espingardinha para matar um passarinho? Cara, ele não passa pela cabeça de alguém matar um passarinho. Então essas coisas evoluem, existem ganhos morais que vão passando com o tempo, que as coisas vão melhorando. E eu entrevistei há pouco tempo atrás aqui o Paulo Rabelo de Castro, economista, ele dizia, o bom é o seguinte, é que a turma da minha idade, que é essa turma da idade da Dilma, tudo, esse pessoal está se aposentando, tem que comprar um Raider e vai para casa e deixa a moçada de volta, não porque a moçada de volta é melhor do que nós, é porque tem que mudar. A fila anda. É porque a fila anda, tem que mudar. Então, talvez esse seja a luz que a gente ainda possa ver, que é falar, cara, isso vai passar. Essa turma vai passar. E o que talvez caiba para nós fazer é preparar o caminho para essa molecada que vem fazendo aí. Então, de certa forma, parte do que eu faço aqui com o Podcast Café Brasil é exatamente isso, né? Tentar falar, cara, tem um monte de coisa para ver, tem um monte de lugar para olhar, tem um monte de causa e consequência, tem que desenvolver um olhar crítico, tem que pensar mais ou menos o que você falou, sabe, de estar tudo conectado e o impacto e influência que eu causo em volta de mim. Quer dizer, se eu reclamo, eu vou usar o Gandhi, né? Quer dizer, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo, né? Se eu quero a mudança, tem que eu fazer primeiro, né? E eu não sei quanto tempo vai levar. Talvez eu não consiga ver. Vocês dois estão mais pertinho. A Karina está novinha. Ela tem mais tempo. Ela tem mais chance, vamos ver, gente, por favor. Eu não acho que é uma coisa que vai demorar assim muitos anos, não. Eu acho que é uma coisa que está aí. A insatisfação já foi, como é que a gente pode dizer, oficializada, e agora as pessoas só estão se organizando. Mas não vai ter mais espaço para essas pessoas que quiserem se eleger, assim. É uma coisa que está com os dias contados. A hora que entrar uma pessoa do bem ali, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é parar com esse negócio, mas não posso deixar um ganhar, então vou votar nesse. Não, vota em quem você realmente acredita que vai mudar alguma coisa. Independente de partido. Independente de partido, de nada. E esse vai ser a melhor maneira do brasileiro dizer, cansamos de corruptos, de pessoas desonestas e de pessoas que não têm valores. Cansamos. Karina, quais são os projetos? Eu sei que você tem um site legal, você já falou que está montando um longa-metragem. Quem quiser te encontrar, eu sei que você deve estar palestrando já também, fazendo palestra, etc e tal. Quem quiser achar você, usa aqui, convide. Poxa, obrigada. É só entrar no www.karinaoliani, com i no final, o Karina é com k.com.br. E aí lá tem os próximos projetos, tem um blog com o que a gente já fez, tem o projeto social do Nepal. Então, que a gente não falou, fala rapidamente. Vou falar rapidamente. Quando eu estava descendo do Everest com o Pemba, Sherpa, que foi um Sherpa amigo meu, escalou comigo tudo, eu falei, Pemba, você fez tanto por mim, você é meu amigo desde 2010, como eu posso te retribuir um pouquinho? E o Pemba é uma pessoa muito do bem, sabe? Uma pessoa... um Sherpa de verdade. Dá pra ver no documentário. E ele virou pra mim e falou, olha, Karina, lá na vila onde eu nasci, só tem 15 casinhas, né? Fica 2 dias andando de Lukla. Tem 15 mulheres que todos os dias precisam andar mais de 2 quilômetros pra irem buscar água. E eu falei, caramba, aqui, né? Você sabe o que é? A gente sabe bem o que é 2 quilômetros nos Himalaias. Sim. Não é andar 2 quilômetros em linha reta ali na Avenida Paulista. Então...
eu falei, olha, Pemba, veja o que a gente pode fazer. E ele me mandou um orçamento, né, do projeto, de quanto custaria os canos e todo o sistema ali. E os próprios moradores da vila colocaram um sistema de encanamento de água que a vila de Bundoca já tem esse sistema. E isso foi muito gratificante, assim, eu fiquei muito feliz. Você levantou os recursos para eles comprarem isso, Exatamente. É isso? Vocês compraram, pagaram Levantei os recursos, mandei pro Nepal. Na verdade, foi eu e minha família. E essa primeira parte do projeto. E aí já tem a água. E a segunda parte é fazer com as criancinhas daquele vilarejo parem de ter todas as doenças infecto-contagiosas que eles têm, porque eles não têm banheiro, eles não têm vaso sanitário. Então é como se aquela vila fosse um grande, né, esgoto. Sim. E a gente já conseguiu levantar a verba para 4 privadas. São 15, faltam mais 11 privadas, e quem quiser entrar no meu site e colaborar para que cada uma dessas casas, que tem aí 6, 7, 8 pessoas morando, possam ter o seu próprio vaso sanitário e serem mais saudáveis, eu vou agradecer muito. Muito legal. Você que está ouvindo a gente aqui, acha que sabe o que é miséria? Tem que ver miséria com 15 abaixo de zero. Miséria com 30 graus de temperatura, onde você planta manga, dá um pé de manga, essas coisas, é uma coisa. Miséria com 15 abaixo de zero, onde você nada dá, não há o que fazer, não tem pra onde correr. Se apagar o aquecedor lá é 15 abaixo de zero, aquilo é miséria, né? Então 3.000 metros de altura e na encosta de uma montanha. Numa montanha. Não dá pra ir na esquina comprar nada, não tem eles trabalham 4 meses por ano pra viver 12, porque fechou a temporada de escalada, lá não acontece mais nada nas vilas ali, né? Então não tem... o negócio é realmente muito complicado. Bem legal o seu trabalho. Eu vou entrar lá e vou dar uma ajudazinha assim. Legal. E aí, Morei? Bem, eu tive os últimos 2, 3 anos um foco maior no meu trabalho, uma maior responsabilidade, e isso tirou um pouco do meu equilíbrio. Eu foquei muito mais a minha parte profissional do que minha vida pessoal. Eu tive algumas mudanças em novembro, então eu estou me resgatando agora como pessoa, né? Meus hobbies, meus treinos. Então eu quero voltar como eu estava em 2009, 2010. Você não fez seu blog ainda? Você não tem um lugar para... Quem quiser achar o Morei, acha o Morei aonde? No Facebook? No Facebook. Eu vou fazer até uma crítica. Crítica a você, porque muitas pessoas que eu encontro reclamam, poxa, você tinha lá o blog, o meueverest.com/blog, desapareceu. Sim. Poxa, não tem como voltar? Eu vou te devolver a crítica, você trabalha na área de sistemas, né? Quando eu migrei, me venderam um projeto de que eu ia migrar para um negócio fantástico, usando o John lá, e os caras migraram, e o Katsu do blog não fala com o sistema, e em vez de procurar uma saída, os caras preferiram deixar fora do ar. Eu tô mais agoniado do que você, porque tem um conteúdo fantástico naquele blog. A gente acompanhou online a subida do Morei. Poxa, que legal. No blog, assim, com o coração na mão, online, e aquilo tá tudo bom. Com a repórter, a Patrícia Ribeiro. Então, além de eu mandar notícias de lá, ela ia complementando com pesquisas que ela tinha, conhecimentos, então fez também um acervo. E aquilo virou um blog no o meueverest.com, tem o blog lá, e se você entrar hoje, o blog está fora do ar porque as duas linguagens não se conversaram. Então, estou tentando voltar com isso ao ar, mas prometo voltar. Então, você tem o backup? Tá tudo guardado, não perdemos nada, né? Então, deixa isso eu sou formado nesse negócio. Vamos ver se pronto, já vamos. Eu faço um trabalho de voluntário. Porque esse conteúdo, esse tipo de informação tem que estar disponível. É muito legal, cara. Eu perdi uns 4 quilos te acompanhando ali no blog. Eu perdi. Mas legal. Valeu, moçada. Obrigado a vocês pela presença aí. Acho que foi um papo bem legal. Eu tentei fugir das obviedades aí de quem escala a montanha, porque não quero contar viagem e aventura, eu quero saber o impacto que tinha em cada um de nós como ser humano, né? E acho que a gente vai se cruzar pelas montanhas aí. Eu quero terminar com aquela palavra que a gente ouve o tempo todo no Nepal, né? Que é o Namastê. 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 Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
O Leadercast nasceu da minha obsessão pelos temas liderança e empreendedorismo. É em torno dele que eu construí minha carreira com mais de 1000 palestras, nas quais distribuo iscas intelectuais para provocar equipes e indivíduos, ampliar seus repertórios e sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Leve o fitness intelectual para sua empresa. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.